Palpitante, porque tem bastante pequeninos, né? Por aí, junto da gente, perto da gente, e nós precisamos entender essa questão. Você sabe que Jesus é o rei das crianças. Por que Jesus é o rei das crianças? Porque ele fez uma sugestão bastante curiosa. Qual sugestão foi essa? A sugestão foi a seguinte: se você fizer mal a um desses meus pequeninos, seria melhor que você comprasse uma corda bem grossa, uma pedra bem pesada. Olha só a sugestão de Jesus. Amarrasse um pedaço, uma parte da corda nessa pedra bem pesada, na outra no pescoço, e precipitasse essa pedra numa água bem profunda. Jesus sugere o quê? Suicídio. Quer dizer que o suicida tem menos problema do que a pessoa que desvia um dos pequeninos. Que coisa forte, não? Meu Deus do céu! É uma das sentenças mais fortes que nós temos lá no Evangelho. E ele fala isso para a gente justamente para que a gente possa cuidar dos nossos pequeninos. Aquela imagem de candura, de inocência, é tudo que nós precisamos para amá-los. Já pensaram se eles chegassem para a gente, junto da gente, prontos, grandes? Então vamos imaginar assim, só imaginar. Imaginar que nós estamos em casa, de repente a gente vê assim um negócio descendo do céu, assim um paraquedas. Paraquedas vem vindo, assim, né? Nossa, a gente olha lá da nossa janela e vê assim, será que é o filho que nós pedimos? Aí ele vem vindo lá e tal, vem descendo, paraquedas, aí ele vai chegando perto da gente, ai, acho que é esse mesmo, nossa, tá vindo perto, eu acho que é o nosso mesmo, aí, pá, desce na porta de casa, tira o paraquedas, se desfaz daquilo tudo, aí ele toca a campainha, quer dizer, não vai precisar tocar, porque nós já vamos estar olhando, não é? Aí entra. Tudo bem, gente? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo, maravilha. Bom, antes de nós começarmos, eu trouxe aqui uma lista. Aí ele tira um papel do bolso e fala assim: eu gosto de dormir até 11 horas, meio-dia. Eu não gosto de legumes. Sábado à noite tem que ser pizza. McDonald's pelo menos uma vez por mês. As calças, por favor, tem que ser calças consagradas. Calças conhecidas e consagradas. Eu gostaria de ter um carro daqui a alguns meses, que vou completar já a minha idade. E eu não gosto muito de estudar. Já pensaram? Vai continuando a lista. Olha só, a lista de horrores. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Como é que seria? Não é? E olha, eu já aviso logo, na lista aqui, de vez em quando eu faço uma malcriaçãozinha, hein? Não é muito por querer, mas de vez em quando eu faço. Faz uma malcriaçãozinha. E escuta, tem mais alguma coisa? Fala assim, bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de marcar na lista, assim. Gostaria de conhecer um pouco algumas cidades de outros países, antes de eu completar 25 anos. E esqueci uma mochila, né? Preciso de uma mochila para poder fazer as minhas viagens. Vocês já pensaram que lista de horrores lascada seria essa? Aí falar assim, escuta, quando você veio, tinha alguma forma de você voltar? Aí ele vai falar assim, não tem, infelizmente vocês encomendaram, vocês pediram. Vocês é que tem que aguentar. Porque eu não pedi para vir para esta casa. Olha só, já pensaram uma coisa dessa? É claro que ele vem pequenininho, pequenininho, abraça ele assim com tanta força que a gente tem vontade que ele entre da gente assim. Aí ele vai crescendo, dá risadinha pra gente, faz uma manhãzinha, dá uma madeira pra ele, troca, leva ele pra passear, vai assim num lugar aberto, não é? Que delícia, e volta, ele vai crescendo, fica meio gorduchinho. Aí ele vai indo, aí ele começa a falar, mamãe, meu Deus do céu, papai, acabou com tudo. Vovó, já pensou? Começa a falar vovó, a avó desmancha assim, meu neto, meu Deus do céu. Aí começa a crescer, papinha, começa a dar papinha para ele, que delícia, papinha, come toda a papinha, faz aquela sopinha, atrás de sopinha, que delícia, ele come lãozinho, que bom, que beleza. Aí ele vai crescendo em amor e bondade. Aí chega uma hora que ele fala assim,
que tem na sopinha, vó? Mandioquinha eu não gosto. Não gosto. Batata doce? Detesto. Mas a gente já está amando ele profundamente. Ai, quem está querendo saber de batata doce, joga tudo fora as batata doce, mandioquinha. Batata frita você gosta? Eu gosto, mas tem que ser igual a do McDonald's. Aí vai assim. Mas aí a gente já está amando eles. Olha só como que a natureza é sábia, não é? Quando é mais ou menos com 10, 12 anos, ele já começa a mostrar um pouco das características do que ele vê. Mostrar um pouco as garrinhas, assim, né? Mais ou menos assim, as garrinhas. Aí eles vão crescendo um pouquinho mais, mas a gente já está amando eles. Meu Deus do céu. Já pensaram como é mais fácil assim, né? Pequenininho, vai crescendo. Aí quando ele tem 18 anos, tão educadinho, né? Fala tudo certinho, bonitinho com os pais, obedece, ai que é benção, vai para a escola, estuda, se esforça, nossa, olha o esforço que ele faz, não é? 22 anos, acho que é melhor estudar primeiro do que trabalhar, não é? Conversa com os pais assim, pacificamente, tranquilamente. Nós vamos investir em você, você vai estudar para você depois ter uma profissão. Não é assim? Ai, que alegria, não é? Aí ele vai crescendo um pouquinho mais, assim, vai tendo a sua independência, a sua autonomia. Olha que alegria. Sempre conversando muito bem, tendo tanta compreensão. Um dia a mãe esqueceu e fez lá, sei lá, macarrão com sardinha. Mãe, mas eu já falei para você. Mas não tem problema, compreende, não é? Compreensivo, assim, ai, uma maravilha. Porque ele nasceu pequenininho, olha só que beleza, não é? Aí depois ele vai crescendo um pouquinho, aí traz o namorado para casa, namorado, vai se casar, nossa, uma coisa assim impressionante, não é? Então já pensaram se eles já tivessem nascido prontos, como que seria difícil para a gente, não é? E aí nós vamos conseguindo conviver com eles. Aí eles passam a idade da doença. Idade da doença? Que doença é essa? O Chico Xavier falava que a adolescência é uma espécie de doença. Sabe por quê? Porque na adolescência é que a gente faz as coisas que às vezes vai ficar pro resto da vida. E umas coisas assim desproporcionais. A gente comete uns erros assim terríveis na adolescência. A gente faz coisas que depois pensa, ai meu Deus do céu. A gente renuncia, perde oportunidades valiosas. Perde oportunidade, às vezes por picuinho. Não gosta, não vou, não quero. Você não manda em mim. Por causa disso. Não dá uma chance. Aí depois está lá na frente. Por que eu não fiz o curso de inglês, por exemplo? Agora não consigo nem saber o português. Agora como é que eu vou aprender inglês, meu Deus do céu? Não é? Não aprende mais. Não consegue mais aprender. Mas perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de trabalhar, de conhecer, de aprender, de se desenvolver. Perdeu. Aí chega lá na frente. Às vezes não muito na frente, às vezes pouco só na frente. Aí interrompe, porque acha que precisa criar um descendente. Aí aparece um descendente. Aí interrompe, para tudo. Para de estudar, não pode trabalhar. Aí começam as brigas. Aí vai para o juízo pedir pensão alimentícia, aquela confusão, aquela briga. Ah, meu Deus do céu! Olha só como é que são as coisas, não é? Mas Jesus é o rei das crianças, porque Jesus deu essa sentença. E depois dessa sentença de Jesus, praticamente a legislação do mundo inteiro protege as crianças. É claro que tem as exceções. Lá no Oriente, por exemplo, tem muita exceção. Você vê um pouco na Índia, vê aquelas crianças, vê um pouquinho na China as crianças. Você vê, por exemplo, no Oriente Médio, algumas crianças ainda andam com armas, com bombas, umas coisas terríveis, mas a maior parte dos países do mundo tem proteção para o jovem, para a criança. E hoje, aqui no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma forma de proteger.
Só que hoje, obviamente, as coisas estão mudando. Uma criança de 5 anos, por exemplo, ela já reconhece mais de 5.000 imagens, mais de 5.000 símbolos. Conhece o símbolo do McDonald's, do Itaú, do Bradesco, da Rede Globo. 5.000 símbolos. Coloca na frente dela, ela conhece. Ela já sabe. Uma criança hoje, de 5 ou 6 anos, tem mais informações do que um imperador romano de 2.000 anos atrás. Por conta de todas as tecnologias que nós temos hoje. A televisão informa um monte de coisa, tem os celulares, os computadores. E ela tem conhecimento de muito maior do que um imperador tinha há 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás. Então vejam que hoje nós estamos antecipando a maturidade. Se a gente tinha a adolescência, que era a partir de... Quantos anos que é a adolescência? 12, 13? É 12? É 12, mais ou menos 12, 13, né? Tem a tal da pré-adolescência, depois tem a adolescência. Hoje, nós sabemos que as crianças estão precoces, elas sabem coisas que muitas vezes nem a gente sabe direito, e eles sabem. Então hoje está se estudando aí em diminuir a maioridade penal, em responsabilizar um pouco mais cedo por conta desse conhecimento. Apesar que tem países, como em alguns estados americanos, em alguns lugares da Inglaterra, que o jovem tem que andar na linha, porque se ele cometer um crime muito grave, ele responde como um adulto, não tem moleza. Mas justamente porque hoje nós temos um processo de maturidade bem diferente. Há 500 meses atrás, um menino de 10, 12 anos estava pensando nas bolinhas que ele tinha, no carrinho de rolimã, não é? No pipa. Estava pensando na linha que ele ia comprar, a linha 10 lá no armarinho, né? Era no armarinho que vendia um carretel de linha 10 branco. Estava pensando nessas coisas. Hoje um menino de 12 anos está pensando assim, em formar família, comprar carro, em ter um negócio da internet. Olha só a diferença. Não é bem diferente? A gente com 12 anos estava tentando subir em árvore. Subir uma árvore, meu Deus do céu, olha como que ele está esperto, meu Deus do céu. Hoje, se ele subir na muretinha, a avó já fica tremendo. Fica tremendo que está na muretinha. Meu Deus do céu, vai cair daí da muretinha. E os molequinhos lá, olha pai, onde é que estou aqui? A árvore envergando e o bicho lá grudado na árvore. Como é que você vai descer daí de sair tudo raspado, tudo riscado? Descia da árvore, não é? Olha só. Hoje na muretinha de 10 centímetros assim, segura eu aí, vó. Aí vai indo assim, cuidado, meu Deus do céu. Ai, que aflição. Não é assim? E aí, veja só as diferenças, não é? Mas, não obstante a isso, nós temos o sentimento de candura, de amor que a criança transmite. E é isso que nós precisamos nos assemelhar. Quando nós somos pequenos, a gente esquece, a gente perdoa, a gente não se lembra, a gente compreende. É uma comparação, assim, tanto quanto desnecessária, exagerada e inoportuna. Mas vocês viram como um cachorrinho de mendigo, de carroceiro é obediente? Ele vai indo na frente, o carro vai indo atrás. Ele vai atravessar a rua, ele olha para os lados para atravessar e sabe atravessar a rua. Ele sabe, está feliz da vida. Então, os nossos pequenininhos estão assim, felizes. O homem briga com ele, xinga ele, sai da rua, seja feliz. Ele corre e sobe em cima da carroça. Não é? Então, os nossos pequenininhos a gente controla tranquilamente. Mas assim, ele não gosta, a gente controla, daqui a pouco ele esquece, vem, abraça a gente, e não fica com raiva, com vontade de se vingar de nada. Se ele briga com o companheirinho, com o amiguinho, arranca, tucho de cabelo da cabeça dele, está tranquilo, daqui a pouco 10 minutos está brincando outra vez. É esse símbolo que Jesus mostra para a gente, que nós precisamos aprender, que nós precisamos desenvolver em nós. Claro, tem as proporções, porque Jesus não queria que nós fôssemos crianças inocentes, totalmente inocentes, sem saber de nada, sabe? Meu Deus do céu, estão aplicando o golpe do WhatsApp, meu Deus do céu. Não é isso que Jesus espera da gente.
Outro dia, nessa história de golpe do WhatsApp, tem um conhecido meu, tadinho, ele é meio ignorante com tecnologia, aí os sobrinhos dele foram lá, tio, vamos tirar uma selfie, aí tirou a selfie dele, mas na verdade eles estavam fazendo um reconhecimento facial do INSS, pedindo um empréstimo dele. E tirou a selfie, todo feliz lá, e estavam pedindo um empréstimo dele, meu Deus do céu, olha só. Será que é essa inocência que nós precisamos? É óbvio que não, porque nós precisamos conhecer as coisas, nós precisamos ter maturidade para entender, conhecer e saber como lidar nas situações mais delicadas. Um espírito de luz, será que ele é inocente? Vamos lá na terra, ai meu Deus do céu, estão brigando, ai está dando um tiro no outro, misericórdia, o que é isso? Essas balas machucam. Será que ele não sabe? Claro que ele sabe. Claro que ele sabe. Vai atender algum dos seus irmãozinhos menores que somos nós. Vamos dar um passe. Aí vem uns espíritos de luz aí. Vamos atender que ele tem merecimento. Aí vem aí um grupo de espíritos. Está com o corpo tudo queimado, não é? Preto no fígado, preto no pulmão, preto no coração, preto, tudo queimado. Por quê? Será que ele não sabe? Exagerou. Mas mesmo assim ele vem, dá o apoio, dá o socorro, traz a ajuda, o apoio necessário. Porque ele não é imaturo, ele não é ingênuo a esse ponto. Então nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para conhecermos as coisas. Bem que Deus podia. Outro dia, acho que eu já falei aqui, mas como tem gente diferente, talvez não tenha ouvido. Mas eu estava indo no caminho de Mauá e encontrei uma fábrica em Mauá chamada CBC. Falei, essa daí que faz bala de arma, faz bala de revólver. Aí me veio aquele pensamento assim, pensando assim, meu Deus, por que Deus permite termos uma fábrica dessa? Não é? Olha só. Por que Deus permite ter arma na terra para a gente ficar aí todo achando valentão? Por que será que Deus permite isso, não é? Porque nós temos que conhecer as coisas, nós temos que saber como funciona, para que serve, quais são os objetivos dela, quais as consequências dela. Isso é maturidade. Quando a gente já sabe de tudo isso, a gente mesmo fala assim, isso não serve para mim. A gente mesmo já faz isso. Não é? Então, isso não serve. Por que tem as químicas? A gente tropeça, cai, uma encarnação, 2 encarnações, 10 encarnações caindo na química. Mas vai ter uma hora eu vou falar assim, não, isso não serve para mim. Nossa, 10 encarnações batendo a cabeça com isso. Isso não serve para mim. Maturidade espiritual, maturidade moral, que nós vamos crescendo e vamos aprendendo e vamos se desenvolvendo. Se a gente tem que começar mais cedo, obviamente tem que terminar mais cedo, né? É assim a lógica? 9 horas. É? Eu acho que não, hein? Boa noite. Então, nós vamos devagarzinho, com o tempo, criando essa maturidade. Mas vamos pegar um caso do Kardec. Kardec tem uma revista espírita, que são 12 livros, e dentro desses 12 livros, tinha lá uma discussão, era uma questão discursiva. Então as pessoas mandavam cartas para o Kardec respondia essas cartas. E uma dessas cartas que o Kardec respondeu, porque quando ele respondia a carta numa revista mensal, muitas pessoas tinham acesso ao que havia sido perguntado e à resposta que os espíritos tinham dado. Era uma forma de divulgação, uma forma de comunicação, que hoje obviamente seria diferente. Mas naquele tempo era através dessa revista espírita. Bom, aí veio um caso curioso. Descobriram uma criança pequenininha que tinha uma certa perversidade. A pessoa perversa, ela não é uma pessoa ruim, ela é pior do que ruim. Essa é a pessoa perversa, sabe? Aí queriam saber o porquê que aquela criança tinha aquela atitude. Qual era a atitude da criança? Ela já tinha tido 1 ou 2 experiências da seguinte forma: ela colocava os amigos dentro de um lugar fechado, uma caixa, e
na brincadeira, sentava em cima da caixa e não deixavam as crianças saírem por horas a fio. Elas se debatiam, se degladiavam dentro daquela caixa, queriam sair de qualquer jeito e não conseguiam. Ele trancava aquela caixa de um jeito, mas de um jeito. E existiu até alguns óbitos por conta disso. Porque a criança entra naquele desespero, naquela fobia, naquela coisa, o coraçãozinho vai a 1000 e alguns chegavam a óbito com isso. Queriam saber por que essa criança fazia isso. E aí o Kardec mostra que existem crianças que obviamente estavam extraviadas na Terra. Não tinham condições de viver na Terra. Não sei se vocês já ouviram falar isso, que tem espíritos que não têm condição de vir à Terra, de nascer aqui na Terra. Mas de tempos em tempos eles aparecem por uma questão muito óbvia, muito lógica, para que nós observemos e nós criemos ojeriza desses fatos. E hoje parece até notícias de jornal, mas aqui em São Paulo mesmo, nós temos 2, 3, 4 casos de jovens e de crianças, vamos dizer assim, não é? Que tiraram a vida dos próprios pais, dos próprios familiares. Obviamente são espíritos complicados, difíceis, que estão vivendo uma encarnação difícil. A gente não sabe até que ponto chega, né? Ser algoz, ou é uma vítima do passado, um algoz do passado, a gente não consegue encontrar esse ponto. Mas obviamente serve para nós, para os demais de nós, que somos a sociedade, entender que aquele não é o caminho, que aquilo é uma ojeriza. A gente cria uma coisa terrível, a gente não quer nem ver aquilo perto da gente. E com o tempo nós vamos vendo coisas e isso vai distanciando a gente do mal. Esse é o objetivo dessas situações tristes que a gente vê em países, em cidades, em bairros, em lugares que a gente tem acesso. É justamente para nos educar, para que a gente tenha cada vez mais ojeriza do mal. Este é o objetivo. E aí o Kardec responde que, obviamente, aquele é um espírito extraviado, ele veio de um planeta inferior. E, às vezes, o espírito quer, de todas as formas, dar um passo na evolução. Ele quer, de todas as formas, reencarnar num planeta um pouquinho mais evoluído. Só que ele não tem evolução para isso. Aí ele chega num planeta um pouquinho mais evoluído, e aí os instintos dele, as coisas que ele ainda traz desse passado triste, acabam aflorando, e ele faz coisas que nós hoje, em sociedade, apesar de termos as nossas maldades, nós vemos coisas que para nós já é insuportável. Então a gente pode até suportar esta ou aquela condição que a gente vê aí, não é? Por exemplo, a gente olha passivamente o número de homicídios que existem no Brasil. A gente escuta isso passivamente, 60 mil pessoas morrem por homicídio no Brasil. Agora, nos últimos 2, 3 anos, diminuiu para 40 mil, 20 mil pessoas deixaram de morrer. Não se sabe por quê, mas deixaram de morrer. Mas a gente escuta isso passivamente. A gente olha lá para trás, vê lá o nosso irmão na Alemanha, manda embora 6 milhões de pessoas. A gente vê isso meio que passivamente. Aí a gente pega um outro, né, lá vizinho dele, lá, que criou uma união, que depois desuniu e virou uma confusão e mataram 60 milhões de pessoas. E a gente fica passivo em diante disso. Nós conhecemos as nossas maldadezinhas, mas a gente não consegue alcançá-la profundamente. Aí você pega um lá no Oriente, que quer implementar qualquer coisa diferente lá e não consegue implementar e manda embora 80, 100 milhões de pessoas e nós passivamente aceitamos isso de uma forma tão normal, parece tão normal. Então hoje, aqui no nosso Brasil, talvez a gente tenha um problema muito maior do que o problema social e o problema financeiro. Nós tínhamos que trabalhar profundamente e entender o que acontece com esses 40 mil mortos que nós estamos tendo por ano. Porque esse é o princípio básico da vida. Isso sem contar com as outras mortes que nós promovemos, né? Um assassinato de quem não pode se defender, que são as criancinhas que ainda não nasceram, que estão aí brigando intensamente para regulamentar isso, por causa disso, daquilo. Mas no fundo, é uma crueldade que nós fazemos com um serzinho que está ali
fazendo força para nascer, querendo de alguma forma vir para o mundo. Então, com a doutrina espírita e com as demais religiões, talvez a gente precisasse se ativar no sentido de buscar ajudar na solução desses problemas intrincados que nós temos na Terra. Mas nós somos Zé Povinho? Somos, a gente não serve para muita coisa, para quase nada. A nossa vontade não impera em lugar nenhum, a gente vive de uma forma muito simples, a gente quase não tem muito voz ativa. 3% da população, que são os espíritas, o que eles podem fazer diante de 97% das pessoas? Praticamente nada, não é mesmo? Mas a gente pode aqui ajudar as pessoas a pensar, a gente pode vibrar, a gente pode orar por essas pessoas, a gente pode fazer a nossa parte. É o que a gente pode fazer nesse momento, não é? Então, é basicamente isso que nós precisamos, de nos amarmos uns aos outros e nos ligarmos uns aos outros de uma forma cada vez mais profunda, cada vez mais ligadas com sentimentos mais nobres. Porque eu fico pensando, como é que nós vamos sair da Terra? Do mesmo jeito que nós viemos? Não gosto de fulano, detesto ciclano, não convivo com Beltrano, desse jeito, vamos continuar desse jeito. Vamos continuar do mesmo jeito que nós chegamos aqui, como a gente era, como a gente já fez, o que nós já fizemos lá para trás, vamos continuar do mesmo jeito. Eu não convivo com pessoas desse jeito, Deus que me livre. Vamos continuar assim. Como é que nós precisamos continuar? Além dos nossos pequeninos, que nós temos que amar profundamente e ajudá-los a crescerem com dignidade, com responsabilidade, com amor ao semelhante, com a visão de Deus em suas mentes, porque os nossos jovens e as nossas crianças que estão assim, caminhando para uma diretriz um tanto quanto insegura ou imprópria, certamente são crianças e jovens que não têm uma visão muito clara sobre a criação. Não tem uma visão muito clara sobre as leis da criação, sobre a reencarnação, sobre as leis de causa e efeito. Não tem uma visão muito clara de que nós estamos aqui e somos imortais, que a gente vai fazer e acontecer e depois a gente vai ter que rever tudo, né? Escrever o nosso livrinho, depois vai ter que ir lá corrigir. Página 114, a 140ª reencarnação. Nossa, olha o que eu escrevi no meu livro da minha vida. Tem que corrigir. Aí quando chega na página 300, aí tem que voltar para trás, corrigir a página 114. Porque na página 114 nós fizemos o que aconteceu, criamos problema, e tiramos, e fizemos, explodimos, e estouramos, e fizemos um monte de coisa. Olha só, você já está lá na página 300, tem que voltar e corrigir. Olha que coisa. Mas como é que a gente vai fazer se a gente não tem noção de que isso existe? Só a doutrina espírita é capaz de mostrar isso para a gente. Não adianta nada ajoelhar lá no milho e pronto, ajoelhou no milho, estou livre. Fosse assim, então, as galinhas, né? Já tinham acabado com o Natal, né? Os perus, as galinhas. Ou a gente estava indo para outras direções, né? Mas não é assim que funciona. As leis são perfeitas. Não quero dizer que nós vamos ser cobrados a qualquer momento, a qualquer instante, mas as leis são perfeitas. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que ler o nosso livro da vida e falar, tem que pagar essa página, essa linhazinha aí. Aí a gente vai lá, faz um sublinho, aquela linha, remeta, verifique a página 344. Aí a pessoa pega e vai lá na página 344, aquela maldadezinha que nós fizemos, olha, essa maldadezinha foi corrigida desta forma. Imagina a gente estar no mundo espiritual, assim, nossa, eu tirei a sua encarnação, uma das suas encarnações, né? Mas em compensação você foi o meu pai lá na frente. Você viu como eu dei trabalho como filho para você? Porque você tinha tirado uma encarnação minha e agora estou dando trabalho, né? Nossa, eu desviei o teu caminho. Mas depois você foi. Depois eu fui sua filha. Você lembra quantas noites deixei você sem dormir? Você tinha que me buscar nos bailes, altas horas da noite. E não conseguia dormir sem eu chegar, você sabe, tá vendo? Aí você corrigiu a linhazinha lá que você errou lá atrás. Olha só como as leis funcionam perfeitamente pra gente, não é? Então o livrinho está sendo escrito. E agora nós precisamos saber o que é que nós estamos escrevendo. Malcriações, teimosias, maldades, o que nós estamos escrevendo? Não, bondade. Pelo menos uma vez por semana faça alguma coisa boa. Pelo menos.
Pelo menos 1 hora por semana eu faço uma coisa boa. Pelo menos 10 minutos por semana. Pelo menos 5 minutos por semana. Pelo menos 1 minuto por semana eu faço uma coisa boa. E o que você faz em 1 minuto? Em 1 minuto dá para fazer muita coisa boa. Não é? Eu ligo para uma pessoa querida minha, converso com ela. Faço uma visitinha para uma pessoa que eu gosto, que eu acho que precisa da minha visita. Eu converso, consolo as minhas amigas, os meus amigos. Eu faço uma coisa boa, 1 vez por semana. Está escritinho lá no nosso livrinho. E os outros dias, os outros 6 dias da semana. Bom, os outros 6 dias eu ainda não estou fazendo tudo que deveria, mas pelo menos 1 vez eu estou fazendo. Numa outra encarnação a gente faz 2, depois 3, vai indo assim devagarzinho, né? Até a gente honrar o título que nós recebemos quando alguém foi lá e falou assim: você chegou na Terra. Sabe que eles fazem isso com a gente, né? Primeira coisa que eles fazem é a gente chorar. Chegou na Terra, viu? Pá! Cheguei na Terra. Que horror! Meu Deus do céu. Agora vou ter que aguentar. Não é? Chegamos na Terra. Até a gente chegar a esse ponto. Chegamos na Terra. E vamos agora acertar. E vamos corrigir. E vamos melhorar. E vamos sair da Terra. Assim, acho que é um provérbio japonês ou budista, não sei, que todo mundo vai estar chorando e nós vamos estar rindo. Assim, tem um negócio que fala uma coisa parecida com essa, né? Está todo mundo chorando quando a gente morre, porque a gente foi amigo, a gente atendeu, a gente ajudou, a gente foi companheiro, a gente se comprometeu, fez muitas coisas boas e as pessoas têm recordações boas da gente. E a gente vai estar rindo porque a gente vai estar se encontrando com a nossa, por assim dizer, vitória, né? Passei na Terra, vivi na Terra, combati o bom combate. Olha lá o Paulo falando pra gente, né? Combati o bom combate, fiz tudo o que era possível, tudo que estava ao meu alcance, e saí daqui melhor do que eu cheguei. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos, a partir de amanhã, talvez a partir de hoje ainda, né? A gente possa começar a escrever umas linhas melhores no nosso livrinho. Sabe assim, vou dar uma dica para a gente começar a escrever melhor. Vou dar uma dica. Tem 1 minuto para dar uma dica, né? Estou desconfiado que vocês puxaram o horário para frente. Estou desconfiado, hein? Uma dica de 1 minuto. Então hoje, antes de terminar o dia, mas eu fiquei com tanta raiva de uma pessoa. Mas Senhor, ajuda a me livrar dessa raiva. Ajuda a compreender essa pessoa. Ajuda a não querer o mal dela. Tá certo que se ela caiu na banana, não tenho mais nada com isso, mas que ela não caia mais, nem amanhã, nem nenhum outro dia. Que ela possa se levantar, seguir em frente. E que eu possa ter mais compreensão no meu coração. Ou então assim, ajuda, Senhor, a ter mais amor pelas pessoas. Não importa quem são. Não importa o que ela fez, o que ela faz. Ter mais amor de uns para com os outros. Ou alguma coisa assim. Será que eu falei com as pessoas que me amam? Eu quero amanhã não falhar como eu falei hoje. Quero amanhã acertar mais e errar menos. Tá bom? Chega, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta, né? Pelo amor de Deus. Muito agradecido. Obrigado.